Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Queridos e amados irmãos, quero glorificar a Deus por este momento em que estarei ministrando a palavra do Senhor, palavra rocha viva, edificada, apostólica. Deus fala na boca do profeta. E a palavra do Senhor está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus, capítulo 9, o versículo 27 e o 28, que diz da seguinte forma: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Mais uma vez, o versículo 27 e o versículo 28 de Hebreus, capítulo 9. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. No versículo 27, pelo que diz aqui a palavra do Senhor, e pelo poder da sua revelação, do seu entendimento nas nossas vidas, amados irmãos, quero glorificar a Deus, e você, amado irmão, glorifique a Deus por estar na presença do Senhor, por não ter esmorecido na sua fé. Glorifique a Deus por isso, por permanecer na presença de Deus, pela sua graça, pela sua benignidade. Mas e você, querido irmão, que está desviado, fora dos caminhos de Deus, afastado, desviado, é a mesma coisa, não muda nada. Outrora eu falei no canal que só ficará aqui aqueles que amam a verdade e que conhecem a verdade. Então, meu querido, minha querida, apresse-se para voltar para o caminho do Senhor, porque nós não sabemos a hora que nós iremos partir. E pelo que a Bíblia relata, o que a Bíblia relata literalmente aqui, desde o Antigo Testamento até a graça, o Novo Testamento, só existe 3 mundos: o céu, o reino de Deus que há de vir, e o inferno e a terra dos viventes, o mundo dos viventes, que esse passará, que é vaidade. Agora, você também que ainda não conhece o Evangelho, que é religioso, que reverencia outros deuses, dogmas, que reverencia falsos intercessores, falsos padroeiros e falsas padroeiras, em que a Bíblia, em relação a isto, a Bíblia condena, a palavra de Deus condena. Só adorará o Senhor teu Deus. O Cristo é o único e verdadeiro intermediador e intercessor ao Pai. O próprio Senhor fala, o próprio Senhor disse quando esteve aqui na terra, ou seja, o próprio Deus, na figura de Jesus Cristo, disse em João 14:6, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então note que, para que você ainda que não foi salvo, que permanece nos seus próprios caminhos, que permanece nos seus dogmas, nas religiões do mundo aí afora, com base bíblica, porém não te leva a Deus, porque muitos dizem que todo caminho leva a Deus. Isto é mentira, mentira do diabo, mentira, usando a vida desses aí que até base bíblica tem, mas não tem a interpretação do Espírito, não tem o poder de Deus, não tem a teologia do céu, ou seja, não tem o entendimento de Deus, porque todo caminho não leva a Deus. Um só caminho leva a Deus. Jesus afirmou isso em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? No livro de Marcos, capítulo 16, no finalzinho, após a ressuscitação de Jesus Cristo, Jesus dá a ordenância aos discípulos, né? A mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então todo o poder
está dado a Jesus Cristo, seja de salvação, de libertação, qualquer poder. Ide e pregai o evangelho, Jesus diz, a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo, né? Aquele que não for batizado, esse já está condenado. Em meu nome expeli os demônios, curai os enfermos, né? Se pegar alguma coisa mortífera, nenhum mal lhe causará. Se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano lhe causará. E eu sou contigo, e o Senhor diz lá que Ele é conosco e irá operar, operando manifestações do seu poder, da sua glória, das curas, né? Expelindo os demônios, curando os enfermos. Então Jesus está dizendo isso lá. Então aqui está escrito no Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Note que quando se fala em juízo, quando pessoas comuns cometem crime, bárbaros, e são pegos, eles vão para um tribunal e ficarão de frente de um juiz. E aquele juiz irá, né, decidir se ele será absolvido ou condenado. Então, mediante um roubo seguido de morte, que uma pessoa comum comete, ele roubou e cometeu o suicídio, e cometeu o homicídio, matou a pessoa. Então esta pessoa, perante a lei, diante daquele juiz, ela será julgada e, portanto, receberá a condenação. Assim também é no mundo espiritual, para você, pecador, que não se arrependeu ainda. Para você e todos os seres humanos na face dessa terra, até para Jesus Cristo, até para o próprio Deus, na figura de Cristo, foi ordenado morrer uma vez só. É fato que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, conforme está escrito, onde há de julgar os vivos e os mortos. Então, para você e para mim, para todos nós, homens mortais, foi ordenado morrer uma vez só e depois vindo o juízo. E esse juízo é o juízo de Deus. Estaremos diante do tribunal de Cristo, diante dele, e seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas obras pecaminosas. Mas quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, se cumpre a palavra e seguimos a Ele, se cumpre a palavra, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. No versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para lavar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Por que Cristo aparecerá segunda vez sem pecado? Porque Jesus Cristo, ele foi concebido em pecado, ou seja, Maria, que deu à luz de Jesus Cristo, Maria é uma pecadora. Então ele foi concebido em pecado, mas portanto sem pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele continuará, ele aparecerá sem o pecado, para nos levar para a vida eterna. Então, através do seu sacrifício, ele nos purifica de todos os pecados. E para que você seja purificado de todos os seus pecados, é necessário receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque assim está escrito, né? Só Jesus Cristo salva e só Jesus Cristo purifica de todos os teus pecados. Arrependei-vos dos seus pecados. Porque para você e para mim e para todos quantos receberam Jesus Cristo como Salvador e serve a Ele em obediência, e aqueles ainda que não receberam, foi ordenado morrer uma vez só, depois vindo o juízo. E o juízo de Deus vai vir sobre você se você morrer sem a salvação. E portanto, naquele grande dia, você será julgado. Então não espere ser julgado pelos seus atos, pelos seus pecados, porque você não serve a Deus, não abandonou a Deus. Você abandonou a Deus. Porque se você não serve a Deus, e se você permanece nos seus pecados, você não conhece Deus. É, portanto, receber a palavra de Jesus Cristo, para que você venha ser salvo em Cristo Jesus e ir para a vida eterna. Isto acontece em vida, através dos seus verdadeiros, dos seus filhos, daqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Não espere que chegue a morte, né, física a você, e depois seguido vai vir a espiritual, que é a condenação, porque foi ordenado para você e para mim morrer uma vez só. Mas a Bíblia afirma que aqueles que estão em Cristo, né, nenhuma condenação há. Receba Jesus Cristo como Salvador na sua vida e pense que a palavra de Deus está sendo pregada, está indo de encontro a você.
para que você venha ser salvo em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor e eterno Salvador, Jesus Cristo. Aqui está a palavra de Deus. Deus abençoe.